Capítulo 3. Risco. Eu não estava com sede de fato, mas decidi caçar outra vez naquela noite. Era uma prevenção básica, por mais inadequada que eu soubesse que seria. Carlyle foi comigo. Não ficávamos sozinhos desde que eu voltara de Denali. Enquanto corríamos pela floresta escura, eu o ouvi pensando na despedida apressada da semana anterior. Na sua lembrança, vi como meu rosto se contorcera em um desprezo atroz. Senti de novo sua surpresa e preocupação repentina. Edward, tenho que ir, Carlyle. Tenho que ir agora. O que aconteceu? Nada, ainda, mas vai acontecer se eu ficar aqui. Ele estendera a mão para segurar meu braço. Vi como o magoara me afastar de seu toque. Não estou entendendo. Você já houve um tempo? Eu me vi respirar fundo. Vi aquele brilho selvagem nos seus olhos atrás do filtro de sua aflição. Uma pessoa pode ter um aroma muito melhor do que as outras? Muito melhor? Quando percebi que ele compreendia, meu rosto se contorceu de vergonha. Ele estendeu a mão para me tocar, ignorando minha reticência novamente, e apoiou a mão no meu ombro. Faça o que for preciso para resistir, meu filho. Vou sentir sua falta aqui. Pode levar meu carro, o tanque está cheio. Ali na floresta, ele se perguntava se tinha feito a coisa certa naquela ocasião, me mandando fugir. Ele se perguntava se tinha me magoado com sua falta de confiança. Não, sussurrei enquanto corria. Eu precisava daquilo. Poderia facilmente ter traído sua confiança se você tivesse me pedido para ficar. Sinto muito que esteja sofrendo, Edward. Mas você deve fazer o que puder para manter a menina Swan viva, mesmo que isso signifique nos deixar novamente. Eu sei, eu sei. Por que você voltou afinal? Sabe como fico feliz por tê-la aqui. Mas se isso é difícil demais... Não gosto de me sentir um covarde, admiti. Nós diminuímos a velocidade, praticamente parando de correr em meio à escuridão. É melhor do que colocá-la em perigo. Ela deve se mudar daqui a 1 ou 2 anos. Você tem razão, eu sei disso. Na verdade, suas palavras só me deixaram mais ansioso para ficar. A garota mudaria em 1 ou 2 anos. Carlyle parou e eu fiz o mesmo. Ele se virou para examinar minha expressão. Mas você não vai fugir, vai? Baixei a cabeça. É orgulho, Edward. Não há vergonha em... Não, não é o orgulho que me mantém aqui. Não mais. Não tem para onde ir? Dei uma risada seca. Não, isso não me impediria se eu conseguisse me forçar a partir. Nós vamos com você se for preciso. É só pedir. Você se mudou sem reclamar pelos outros. Eles não vão se ressentir disso. Ergui a sobrancelha. Ele riu. Ele riu. Certo, talvez Rosalie, mas ela está em dívida com você. De qualquer forma, é muito melhor para nós irmos embora agora, enquanto não há danos de fato, do que partirmos mais tarde, depois que uma vida já tivesse sido encerrada. O humor já tinha sumido de sua voz nas últimas palavras. Eu me encolhi ao ouvir aquilo. Sim, concordei. A voz rouca. Mas você não vai embora. Suspirei. É o que deveria fazer. O que o mantém aqui, Edward? Não vejo... Não sei se consigo explicar. Até para mim mesmo não faz sentido. Ele observou por um bom tempo minha expressão. Não, não consigo ver, mas vou respeitar sua privacidade, se preferir. Obrigado. É muito generoso da sua parte, considerando que não dou privacidade a ninguém. Com uma exceção, e eu estava fazendo tudo o que podia para privá-la disso, não? Todos temos nossas particularidades. Ele riu de novo. Vamos? Ele acabara de sentir o cheiro de um pequeno bando de cérvulos. Era difícil ter grande entusiasmo pelo que era, mesmo na melhor das circunstâncias, um aroma pouco atraente. Naquele momento, com o sangue da garota fresco na minha memória, o cheiro na verdade revirou meu estômago. Suspirei. Vamos, concordei, embora soubesse que fosse mais sangue garganta abaixo, pouco me ajudaria. Nós nos agachamos, pronto para atacar, e deixamos o odor repulsivo nos atrair. Estava mais frio quando voltamos para casa. A neve derretida congelara novamente. Era como se uma folha fina de vidro cobrisse tudo. Cada agulha de pinheiro, cada fronde de samambaia, cada fiapo de grama estava coberto de gelo. Enquanto Carlyle se vestia para o turno no hospital, fiquei perto do rio, esperando o sol nascer. Eu me sentia quase inchado pela quantidade de sangue que consumira. Mas sabia que aquela saciedade pouco significaria quando me aproximasse da garota outra vez. Frio e imóvel como pedra, fiquei sentado, encarando a água escura que corria pelas margens geladas, mas sem ver nada.
Carlyle tinha razão. Eu deveria deixar Forks. Eles poderiam divulgar alguma história para explicar minha ausência. Colégio interno na Europa. Visita a parentes distantes, adolescentes que fugiu de casa. A história não importava muito. Ninguém a questionaria a fundo. Era só 1 ou 2 anos e a garota desapareceria. Ela seguiria sua vida, teria uma vida para seguir. Iria para a faculdade em algum outro lugar, construiria uma carreira, talvez se casasse. Eu conseguia imaginar aquilo. Conseguia visualizar a garota vestida de branco, caminhando lentamente de braços dados com o pai. Era estranha a dor que aquela imagem me causava. Eu não entendia. Será que estava com inveja do futuro dela por ser algo que eu nunca poderia ter? Isso não fazia sentido. Todos os humanos ao meu redor tinham o mesmo potencial diante de si, uma vida, e eu raramente sentia inveja. Eu deveria deixá-la ter seu futuro, parar de arriscar sua vida. Essa era a coisa certa a fazer. Carlyle sempre tomava a decisão correta. Eu deveria ouvi-lo naquele momento. E faria isso. O sol se ergueu por trás das nuvens, e a luz fraca brilhou em todo aquele vidro congelado. Mas um dia, decidi, eu a veria só mais uma vez. Conseguiria lidar com isso. Talvez até mencionasse meu desaparecimento iminente, já abrindo espaço para a história. Seria difícil. Eu sentia isso na imensa relutância que já me fazia pensar em desculpas para ficar, para estender o prazo por mais 2, 3, 4 dias. Mas eu faria a coisa certa. Sabia que podia confiar no conselho de Carlyle. E também sabia que estava confuso demais para tomar a decisão correta sozinho. Confuso demais. Quanto dessa relutância vinha da minha curiosidade obsessiva e quanto vinha do meu apetite insatisfeito. Entrei para vestir roupas limpas e ir à escola. Alice estava me esperando, sentada na beira do último degrau do terceiro andar. Você está indo embora de novo? Me acusou. Suspirei e assenti. Não consigo ver onde você vai dessa vez. Ainda não sei para onde vou, sussurrei. Quero que você fique. Balancei a cabeça. Eu e Jess podemos ir com você? Eles vão precisar ainda mais de você se eu não estiver aqui para cuidar deles. E pense em Esme. Você vai mesmo tirar metade da família dela de uma só vez? Você vai deixá-la tão triste. Eu sei. É por isso que você precisa ficar. Não é a mesma coisa que ter você aqui, e você sabe disso. Sei, mas tenho que fazer a coisa certa. Mas existem muitas formas certas e muitas formas erradas, não? Por um breve momento, ela foi tomada por uma de suas estranhas visões. Observei com ela as imagens indistintas faiscarem e girarem. Eu me vi misturado com sombras estranhas que não identifiquei. Formas nubladas e imprecisas. Então, de repente, minha pele estava brilhando sob a luz forte do sol em uma campina. Eu conhecia aquele lugar. Havia alguém comigo ali. Mas, novamente, era alguém distinto. Não estava presente o bastante para que eu reconhecesse. As imagens tremeluziram e desapareceram enquanto 1 milhão de escolhas minúsculas reordenaram o futuro mais uma vez. Não consegui ver muito dessa vez, falei para ela quando a visão escureceu. Nem eu. Seu futuro está mudando tanto que não consigo acompanhar. Mas eu acho. Ela parou e vasculhou uma coleção imensa de outras visões recentes de mim. Eram todas iguais, borradas e incertas. Eu acho que algo importante está para acontecer, completou ela em voz alta. Sua vida parece estar em uma encruzilhada. Dei uma risada amargurada. Você sabe que está parecendo uma cartomante de beira de estrada, né? Ela me mostrou a língua. Mas hoje está tudo bem, né? Perguntei, a voz apreensiva de repente. Não vejo você matando ninguém hoje, garantiu ela. Obrigado, Alice. Vá se arrumar, não vou dizer nada. Vou deixar você contar aos outros quando estiver pronto. Ela ficou de pé e correu a escada abaixo, os ombros levemente encolhidos. Já estou sentindo sua falta. Sério. Eu sentiria a falta dela também. O caminho até a escola foi silencioso. Jasper sentia que Alice estava chateada por algum motivo, mas sabia que, se ela quisesse falar sobre o assunto, já teria feito isso. Emmett e Rosalie não perceberam nada, absortos em mais um de seus momentos, entreolhando-se com fascínio, algo bem nojento de se ver. Todos nós sabíamos que eles estavam desesperadamente apaixonados, ou talvez eu só estivesse amargurado por ser o único ali sozinho. Em alguns dias era mais difícil viver com 3 casais perfeitos. Aquele era um deles. Talvez todos eles ficassem mais felizes sem minha presença irritante e beligerante, típica do velho que eu deveria ser àquela altura. É claro que a primeira coisa que fiz quando chegamos à escola foi procurar a garota, só para me preparar de novo. Certo,
Era constrangedor como meu mundo de repente parecia vazio de tudo que não era ela. Mas também era fácil compreender. Depois de 80 anos de mesmice, todos os dias e todas as noites, qualquer mudança se tornava um grande acontecimento. Ela ainda não chegara, mas ouvi o ronco tempestuoso no motor da sua picape ao longe. Eu me apoiei na lateral do carro para esperar. Alice ficou comigo, enquanto os outros foram direto para a aula. Já estavam entediados com minha fixação. Eles não entendiam como qualquer humano poderia prender minha atenção por tanto tempo, por mais atraente que seu cheiro fosse. A garota veio dirigindo devagar, os olhos atentos na estrada e as mãos apertando o volante com força. Parecia ansiosa por algum motivo. Levei um segundo para me dar conta do que era, para perceber que todos os humanos exibiam a mesma expressão naquele dia. As estradas estavam escorregadias por causa do gelo, e todo mundo deveria dirigir com mais cuidado. Dava para ver que ela estava levando a sério o perigo. Isso parecia combinar com um pouco que eu conhecia de sua personalidade. Adicionei isso à minha lista sucinta. Ela era uma pessoa séria, responsável. Ela não estacionou muito longe de mim, mas ainda não tinha percebido que eu estava parada ali, encarando-a. Eu me perguntei o que ela faria quando me visse. Ficaria vermelha e se afastaria? Era a minha primeira aposta, mas talvez ela me encarasse de volta. Talvez viesse falar comigo. Respirei fundo, esperançoso, enchendo os pulmões por via das dúvidas. Ela saiu da picape com cuidado, testando o chão escorregadio antes de firmar os pés. Ela não ergueu os olhos, o que me deixou frustrado. Talvez eu devesse falar com ela. Não, isso seria errado. Em vez de se virar para a escola, ela foi até a parte de trás da picape, se segurando nas beiradas da caçamba de um jeito curioso, como se não confiasse nos próprios pés. Aquilo me fez sorrir e senti Alice me observando. Não ouvi qualquer que tenha sido o pensamento dela, pois estava me divertindo demais vendo a garota verificar as correntes de neve nos pneus. Pela forma como seus pés escorregavam no gelo, de fato parecia que ela estava prestes a cair. Ninguém mais estava tendo dificuldade. Será que ela havia estacionado numa parte especialmente congelada? Ela ficou parada ali, olhando para baixo com uma expressão meio estranha. Era afetuosa, como se algo no pneu a estivesse emocionando. De novo, a curiosidade doeu como uma sede. Era como se eu tivesse que saber o que ela estava pensando, como se nada mais importasse. Eu ia falar com ela. Parecia precisar de ajuda, de qualquer forma. Pelo menos até sair do asfalto escorregadio. É claro que eu não poderia oferecer isso, ou poderia. Hesitei, dividido. Por mais avessa que ela parecesse ser a neve, provavelmente não receberia de bom grado o toque da minha mão pálida e gelada. Eu deveria estar de luvas. Não! Gritou Alice em voz alta. No mesmo instante, investiguei seus pensamentos. De início, imaginando que eu havia tomado uma decisão ruim, e ela me vira fazendo algo imperdoável. Mas não tinha nada a ver comigo. Tyler Crowley havia decidido fazer a curva na estrada do estacionamento a uma velocidade imprudente. Essa escolha o faria derrapar em uma faixa de gelo. A visão veio só meio segundo antes da realidade. A van de Tyler fez a curva enquanto eu ainda assistia a visão que arrancara aquele grito horrorizado de Alice. Não, aquela visão não tinha nada a ver comigo. Mas ao mesmo tempo tinha tudo a ver comigo, porque a van de Tyler, cujos pneus tocavam gelo naquele momento do pior ângulo possível, ia girar pelo estacionamento e atingir a garota que se tornara o inesperado ponto central do meu mundo. Mesmo sem a previsão de Alice, teria sido muito fácil desvendar a trajetória do veículo, que voava sem o controle de Tyler. A garota parada no exato lugar errado. Atrás da picape, ergueu os olhos, confusa com os pneus cantando. Ela encarou diretamente meus olhos apavorados. Depois se virou para ver sua morte iminente. Ela não. As palavras berraram em minha mente, como se pertencesse a outra pessoa. Ainda presa aos pensamentos de Alice, notei a visão mudar de repente. Mas eu não tinha tempo para descobrir o resultado. Atravessei o estacionamento, me jogando entre a van em movimento e a garota paralisada. Avancei tão rápido que tudo se tornou um borrão, a não ser o objeto no qual me concentrava. Ela não me viu. Olhos humanos não conseguiriam me seguir. Ainda encarando a forma massiva que estava prestes a esmagar seu corpo na carroceria de metal da picape. Segurei sua cintura, me movendo com urgência demais para ser tão delicado quanto ela merecia que eu fosse. No centésimo de segundo, entre o ato de tirar seu corpo magro do caminho da morte e o processo de cair no chão com ela nos braços, fiquei totalmente consciente de seu corpo frágil, quebrável. Quando ouvi sua cabeça atingir o gelo, foi como se eu também tivesse me transformado em gelo. Mas não tive nem um segundo para verificar se ela estava bem.
Ouvi a van atrás de nós, guinchando e derrapando em torno da robusta carroceria da picape da garota. Estava mudando de curso, fazendo um arco e vindo atrás dela de novo, como se ela fosse um imã atraindo o veículo. Uma palavra que eu nunca dissera na presença de uma mulher escapou por entre meus dentes trincados. Eu já fizera demais. Enquanto praticamente voava para tirá-la do caminho, me dei conta do erro que estava cometendo. Saber que era um erro não me impediu, mas eu não ignorava o risco que corria. Não só eu, mas toda a minha família. Exposição. E isso certamente não ajudaria, mas de forma alguma permitiria que a van fosse bem-sucedida na segunda tentativa de tirar a vida dela. Soltei a garota e estendi as mãos, segurando a van antes que a tocasse. A força do automóvel me jogou para trás, me pressionando contra o carro estacionado ao lado da picape dela, e senti a carroceria se curvar atrás dos meus ombros. A van estremeceu e parou em contato com o obstáculo inabalável dos meus braços. Então balançou, equilibrada nos pneus laterais. Se eu movesse as mãos, o pneu traseiro da van acertaria as pernas dela. Ah, pelo amor de tudo que era mais sagrado! As catástrofes nunca terminariam? O que mais poderia dar errado? Eu não podia ficar ali parado, segurando a van, enquanto eu esperava um resgate. Nem poderia jogar a van longe, afinal, lá estava o motorista, cujos pensamentos se tornavam incoerentes devido ao pânico. Com um gemido silencioso, empurrei a van, para que ela bambeasse para longe por um instante, enquanto ela caía de volta na minha direção. Estiquei a mão direita por baixo da carroceria, ao mesmo tempo que envolvia a cintura da garota com o braço esquerdo, arrastando-a para longe do pneu e abraçando-o com força. O corpo dela se moveu em qualquer resistência quando a girei para que suas pernas ficassem protegidas. Será que ela estava consciente? Quanto dano eu lhe causara na minha tentativa inesperada de resgate? Deixei a van cair, já que não poderia mais machucar a garota. O veículo caiu no asfalto, todas as janelas se quebrando em uníssono. Eu sabia que a situação era alarmante. Quanto ela vira? Será que alguma outra pessoa testemunhara minha aparição repentina ao seu lado e meu esforço para mantê-la longe da van? Essas perguntas deveriam ser minha maior preocupação, mas eu estava nervoso demais para me importar com a ameaça de exposição tanto quanto deveria. Desesperado demais com a possibilidade de tê-la machucado na minha tentativa de salvar sua vida. Assustado demais por estar tão perto dela, sabendo o que sentiria se me permitisse respirar. Consciente demais do calor do seu corpo macio pressionado ao meu. Mesmo com o obstáculo duplo de nossos casacos, eu sentia seu calor. O primeiro medo era maior. Enquanto os gritos das testemunhas explodiam ao nosso redor, eu me inclinei para examinar o rosto dela, para ver se estava consciente, e desejei ardentemente que não estivesse com nenhum ferimento. Seus olhos estavam abertos e atordoados. Bela? Perguntei, aflito. Está tudo bem? Eu estou bem, disse ela, pronunciando as palavras com um tom artificial e confuso. Ao ouvir sua voz, senti um alívio tão extraordinário que quase doía. Expirei fundo por entre os dentes e, para variar, não me importei com a agonia que acompanhava a ardência na minha garganta. Estranhamente, quase apreciei a sensação. Ela tentou se sentar, mas eu ainda não estava pronto para soltá-la. De alguma forma, parecia mais seguro, melhor, ao menos, com ela junto a mim. Cuidado, avisei. Acho que você bateu a cabeça com força. Não senti cheiro de sangue fresco, o que me tranquilizou muito, na verdade. Mas isso não significava que não houvesse danos internos. De repente, fiquei desesperado para levá-la até Carlyle, com um equipamento radiológico completo. Ai, disse ela, com uma perplexidade cômica ao perceber que eu tinha razão sobre sua cabeça. Foi o que pensei. O alívio me fez achar graça naquilo, me deixou quase histérico. Como foi que... Ela hesitou, confusa. Como foi que chegou aqui tão rápido? Meu bom humor azedou. Ela percebera coisas demais. Como a garota parecia estar bem, a preocupação com minha família automaticamente se agravou. Eu estava bem do seu lado, Bela. Eu sabia por experiência própria que, se mentisse com confiança, qualquer questionador começava a duvidar da verdade. Ela se esforçou para se mover de novo e dessa vez eu deixei. Precisava respirar para poder interpretar meu papel corretamente. Precisava me afastar do calor que seu sangue quente emanava, porque só assim impediria que se somasse a seu cheiro e me dominasse. Eu me